aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos aqui no dia 13 de 365, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E graças a Deus, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos aqui continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Inclusive, já temos uma notícia ótima para hoje. Hoje, graças a Deus, nós vamos terminar nosso primeiro livro. Agora aqui é o livro de Gênesis, né? E a gente já vai em Êxodo. Olha que bênção para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Assim Deus permitindo. Vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas. Eu peço perdão, né, por estar com a voz assim meia ruinzinha. Mas se Deus quiser, com muita paciência e amor, a gente consegue vencer o dia de hoje, em nome de Jesus. E é isso, vamos lá. Gênesis capítulo 49, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Jacó abençoou seus filhos. E vamos lá. Perdão. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Isso aqui é muito legal, porque assim, todas as bênçãos e todos os atributos e todas as características a respeito das 12 famílias, elas estão aqui. E assim, é muito interessante a gente pegar, no caso, cada um desses, para a gente ir entendendo como é que cada família, ou como é que cada tribo, ela vai lidar. Por exemplo, você tem uma tribo que ela é melhor na caça, você tem uma tribo que é melhor na proteção, você tem uma tribo que é melhor nos mares, você tem uma tribo que é melhor na questão da agricultura, você tem uma tribo que é melhor em toda a parte do sacerdócio, de cuidar das coisas do Senhor e tudo mais. Você tem uma tribo que é melhor em cuidar dos sacerdotes e em cuidar das coisas santas. Então, assim, cada tribo tem uma característica muito especial. E isso é muito legal, porque assim a gente vê como Deus ele teve um cuidado muito grande em mostrar que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, cada homem, quando eu digo homem, mulher, tanto faz, eu estou dizendo a humanidade. Eu digo no sentido de tanto faz, justamente assim, homem, mulher, a humanidade, ela é tão linda e tão complexa que todos se parecem, homem, mulher, enfim, todos se parecem com a imagem de Deus, são imagens de Deus, mas cada um é único e exclusivo. E assim, é por causa disso que Deus ele mostra, essa é uma das maneiras que Deus mostra, como ele tem, uma paciência em gerar e em criar. Assim, você é único para Deus. Você é única para Deus. Não existe nada nem ninguém que seja parecido com você. Pode ter características parecidas, mas ser como você é impossível. Por quê? Porque Deus assim fez cada ser humano. Se você pegar a sua digital, é única. Se você pegar a sua íris, é única. Se você pegar algumas partes do seu corpo, por exemplo, seu DNA, tudo isso são coisas únicas que prova justamente que Deus ele olha para a humanidade de forma extensa, mas ele cuida de cada um de forma exclusiva. Então, assim, o tratamento de Deus ele é exclusivo para cada um. Perdão. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente pode entender ou saber que Deus cuida de todos nós, cuida de uma nação, cuida de um povo. Mas o cuidado que Deus tem para cada indivíduo é único. O cuidado que Deus tem para a esposa é um cuidado diferente que Deus tem para o esposo. O cuidado que Deus tem para os filhos é um cuidado diferente que Deus tem para os pais. Então, assim, isso tudo mostra que Deus, ele não apenas vê a humanidade de forma única e exclusiva, mas ele também assim estabelece para que a humanidade seja única e exclusiva e cada um tenha a sua individualidade e que essa individualidade seja respeitada. Deus respeita a nossa individualidade e cabe a nós também respeitarmos a individualidade do outro. Porque assim, as minhas falhas, elas testificam de que existem pessoas que naquelas áreas são melhores que eu. Assim também o oposto. Assim também, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, as bênçãos que Deus nos dá e acabamos, né, em tese, tendo um pouco mais de facilidade em fazer, também acaba sendo testificando que os outros também já não têm essa facilidade. E aí que tá, junta as minhas falhas com as suas falhas, as coisas que eu sou melhor com as coisas que você é melhor, a nossa média é uma média positiva. Todos nós crescemos e todos nós evoluímos. Então assim, a gente vai ver as 12 tribos
que cada uma tinha suas falhas, cada uma tinha seus erros, mas cada uma delas se complementava. É exatamente isso de forma ampla que Deus faz com as 12 tribos e com a nação de Israel, e posteriormente com os discípulos, inclusive, por isso que Jesus escolheu 12 discípulos. Perdão, quantas tribos de Israel tem? São 12. E quantos discípulos Jesus escolheu? 12. Para quê? Para justamente mostrar isso. Todos se completam. Isso de forma micro, isso acontece justamente com o homem e a mulher em um relacionamento. O homem ele pode ser ótimo em determinadas coisas, mas péssimo em determinadas outras coisas. Assim como a mulher também. Ela pode ser e ela é ótima em determinadas coisas, mas também é péssima em outras. Então, assim, ambos se complementam. Eu sozinho sou fraco, mas eu e você, nós somos fortes. E assim é. É isso que Deus está mostrando. Deus está deixando claro, olha, eu quero sempre que vocês entendam. Vocês são um. Se vocês forem um, não vai ter problema. Mas se vocês não forem um, vocês já estão todos fadados ao fracasso. E vamos começar, pelo amor de Deus. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Então Jacó chamou seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. E aí você vê, Jacó aqui, que é Israel, ele já estava sob a direção do Espírito Santo de Deus, já estava sob a direção do próprio Deus. E ele estava ali predizendo aquilo que ia acontecer. Ele estava ali predizendo aquilo que ia acontecer. E aí a gente começa a ver aqui, Deus nos dá a sabedoria e nós começamos a ver ali o profeta, o espírito de profecia, o espírito do Senhor, o espírito que Deus dá àqueles que estão trabalhando para o Senhor. Deus fala de coisas futuras como se já tivessem acontecido. E fala de coisas presentes e coisas passadas da mesma maneira. Porque para Deus não tem tempo. Então Deus ele só faz nos revelar, só faz nos dar sabedoria cada vez mais que buscamos a Ele. Versículo 2. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. E aí você vê, filhos de Jacó, Israel. Filho de Israel, Jacó. Rúben, você é meu primogênito, minha força. E aí você vê, Rúben é o primeiro dos 12. O primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder. Você vê, esse é o primeiro. Esse foi o início. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai. Lembra que Rúben, ele acabou tendo uma relação com Bila, que era concubina do seu pai? Então, ele só não foi superior, só não será superior, porque ele subiu à cama do pai. Ou seja, ele desonrou o pai. Ao meu leito, subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. E aí você vê, ele desonrou o pai. Ele não honrou o pai, ele não buscou honrar o pai, ele desonrou o pai. Apesar de ser o primeiro, apesar de ser a primeira força, ele não vai ser o primeiro, pelo fato de ter desonrado o pai. Simeão e Levi são irmãos. Você vê Simeão e Levi. Inclusive a gente vai ver muito essas duas tribos, tribo de Simeão e tribo de Levi, elas próximas. São irmãos. Suas espadas são armas de violência. E aí você vê, suas espadas são armas de violência. Lembra o que eles fizeram com a cidade de Diná? Que Diná teve aquele problema? Lembra o que eles fizeram com aquela cidade? Então, que eu não entre no conselho deles, ou seja, no conselho de Simeão e de Levi, porque eles são violentos. Nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram bois e a seu bel prazer alejaram bois. Em sua ira mataram homens e a seu bel prazer mataram bois, cortando-lhes o tendão. Ou seja, em sua maldade, em sua ira, em seu momento de ira, eles realmente fizeram coisas terríveis, brutais. E aí você vê, olha o que o pai fala a respeito da ira dos filhos. Maldito seja a sua ira, não tremenda, e a sua fúria tão cruel. Você vê, o pai está deixando claro, olha, não tenha ira, maldita seja ela. Maldita seja a ira de vocês. Eu os dividirei
pelas terras de Jacó, e eu os dispersarei em Israel e Judá. Eu dispersarei em Israel. E aí você vê, por que eles tiveram essa divisão? Porque justamente eles juntos eram muito terríveis, eram muito violentos. Isso, na divisão da terra, isso vai acontecer, inclusive. Vai ter essa divisão. Se Deus quiser, quando nós chegarmos nessa parte, nós vamos ver essa divisão como aconteceu. E presta atenção aqui. Primeiro Rúben, depois Simeão e Levi. E agora a gente vai para Judá. No caso, a primeira, segunda. A primeira, essa Simeão e Levi em tese. É uma tribo só, eles são irmãos, eles estão alinhados. E agora vamos para a terceira ou quarta tribo, né? Que no caso, pela contagem, é a quarta, que é a tribo de Judá. E justamente meu Messias, o meu rei, o meu Senhor, ele vem dessa tribo. Jesus, o Messias, ele é reconhecido como o leão da tribo de Judá. Ele vem dessa tribo de Judá, que é justamente a tribo dos reis. Perdão. O rei prometido, o rei de Israel, o rei todo-poderoso e de justiça, ele justamente vem da tribo de Judá. Ele não veio da tribo que é de Saul. A tribo de Saul foi o primeiro rei. Mas o rei prometido, ele vem da tribo de Judá. E aqui que tá. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mãe estará sobre o seu pescoço. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Ou seja, você vai dominar seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E aí você vê, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Ou seja, você será o rei. Você é o rei. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta. E aí você vê, como um leão ele se assenta, ou seja, ele é um rei por natureza. E deitou-se como uma leoa. E aí você vê, por que Judá está falando aqui? Deitou-se como uma leoa. O leão, ele fica ali imponente, ele está ali no ambiente dele, ele sabe que ele não vai ser atacado. Mas a leoa também sabe que não vai ser atacada. Mas a leoa não baixa a guarda. A leoa o tempo inteiro está de guarda alta. A leoa não descansa. A leoa, mesmo ela dormindo, ela está dormindo com o olho fechado, outro aberto. A leoa é o tempo inteiro alerta. O leão não, o leão deita e dorme e apaga. A leoa não. A leoa é ligada. Por isso que Judá, ele deixa claro. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você, ou seja, você será rei sobre eles. Judá, você é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Ou seja, você sempre vai estar alerta, você sempre vai estar prestando atenção. Você é rei. E justamente por você ser rei, você tem essa obrigação. Estar sempre alerta. Diferente dos seus irmãos, Issacar, Zebulon, Rúben, Manassés, enfim, diferente de seus irmãos, eles podem descansar. Eles podem fechar os olhos. Eles podem ficar tranquilos. Você não. Por quê? Porque você é rei. Você tem a obrigação de cuidar e proteger e manter e prover eles. Porque você é rei. A obrigação está sobre você. Eles podem não ver os perigos, eles podem não ver as falhas, eles podem não ver as circunstâncias inimigas que os avizinham. Mas a você eu estou te dando essa capacidade. E se você não fizer algo, você vai responder pelo sangue dos seus irmãos. Então, assim, olha o peso que Deus coloca sobre Judá. Por quê? Porque sobre Judá vai sentar aquele que é o leão da tribo de Judá. Vai sentar aquele que é o cordeiro. Aquele que veio como cordeiro, mas ele vai voltar como leão. Aquele que desde o início de tudo, ele é. Então, assim, sobre Judá, o peso foi o maior. A responsabilidade de cuidar não só da tribo, não só dos seus descendentes, não só ali dos seus filhos, mas cuidar de todos. E presta atenção aqui. E deitou-se como a leoa. Quem tem coragem de acordá-la? Vem cá, quem é que tem coragem de acordar uma leoa? A leoa ela já não dorme. A leoa já não descansa.
Quem é que vai ter coragem de, no cochilo dela, acordar uma leoa? Ou seja, é dado muita força e muito entendimento de tudo. Mas é necessário que você, Judá, você sempre esteja atento. Existe uma frase, né, que é: assim com muitos poderes, também é dado muita responsabilidade. É o caso da tribo de Judá. Versículo 10. E aí continuando justamente o que é a tribo de Judá. O poder que Deus deu à tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá. Você vê cá em cima, diz que os seus irmãos se curvarão. E agora Deus continua. Olha, o cetro de justiça, de poder, não se apartará de Judá. Ou seja, o cargo de rei não vai sair de Judá. Nem o bastão de comando. Tanto resolver de forma diplomática e pacífica, com seus inimigos de forma interna e de forma externa, como também ir para a guerra, tanto de forma interna quanto de forma externa. Você vai ter que ter as duas coisas, a diplomacia e ao mesmo tempo estar preparado para a guerra. Isso não vai fugir de você, pelo contrário. Dos seus nem o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando. Nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E aí isso é lindo. E a ele as nações obedecerão. Você vê, perdão, Jesus, ele vem dessa tribo, ele mantém essa hierarquia. E justamente essa tribo ela foi fundamental para ensinar quem Jesus é. Aquele que vem trazendo amor, mansidão, vem trazendo a hierarquia, mas de forma diplomática. Mas aquele que vem literalmente com olhos de fogo, pés de fogo, cabelo branco como a neve, aquele que seu rosto brilha mais que o sol, aquele que o arco já está erguido, aquele que tem espada na mão, aquele que da sua língua sai espadas flamejantes, e aquele que vai caçar aquele que é pecador e não se arrepende. Então, assim, a tribo de Judá, ela serve para personificar quem Jesus é. E personificar não apenas ele como cordeiro, mas ele como leão. Ele que é aquele que odeia o pecado. Ele que é aquele que é contrário ao pecado. Ele que é aquele que se opõe ao pecado. Então, assim, o Senhor aqui, através da tribo de Judá, está deixando claro. Vai vir o rei. E ele vai ter essas características. Vamos para o versículo 11 por causa do horário. Ele amarrará seu jumento em uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Olha, o que é que Jesus pediu para poder entrar em Jerusalém? O que é que Jesus fez? Jesus estava onde antes? Jesus depois foi para onde? Jesus pega um jumentinho, entra em Israel, que para honra e glória nosso Jesus Cristo, nós vimos isso no livro de João, e se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos ler isso aqui esse ano, em nome de Jesus. Jesus pede um jumentinho, entra em Israel, e mais tarde ele vai para onde? Para uma videira. Lembra lá o campo de onde ele estava de noite? Onde ele passou toda aquela aflição? Antes dele ser crucificado? Olha aqui! Olha Jesus! Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira. Ele amarrará seu jumento a uma videira. E o seu quê? E o seu jumento? Não, e o seu jumentinho. É literalmente a mesma expressão que está em Isaías. Que por sua vez é literalmente a mesma expressão que está em Mateus, Marcos e Lucas. E em João. Então assim, olha, é literalmente Jesus aqui. Deus está mostrando quem Jesus é, qual o seu poder, qual a sua capacidade, as suas atribuições como rei. Mas ele também está mostrando, olha, o rei vai passar por isso. O rei vai viver isso.
O rei vai passar por isso para quê? Para que isso seja cumprido. Para que todos possam ver que de fato ele é o rei. Ele vem como um cordeiro, derramar sangue. Mas ele vai vir como rei. Também para cumprir justiça. E aí você vê, ele amarrará seu jumento a uma videira. E o seu jumentinho. E aí, inclusive, é interessante que em Isaías e em João está escrito: cria de jumentinho, cria de jumento. Ou seja, um filhote, um jumentinho. É literalmente como está escrito aqui. Perdão. É literalmente como está escrito aqui. Ao ramo mais seleto. Olha que coisa. Ao ramo mais seleto. É justamente mostrando que ele escolheu passar por isso. Que ele escolheu passar por tudo. Lavará no vinho as suas roupas. Jesus teve alguma parte do seu corpo que não foi ensanguentada? As suas roupas não foram ensanguentadas? Lavará no vinho as suas roupas. E aí interessante é que tanto na profecia aqui em Gênesis 49, versículo 11, quanto em Isaías, quanto em João, quanto nos evangelhos diz, ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas. Aonde? No sangue das uvas. Lembra que Jesus é o nosso cálice? Lembra que Jesus bebeu o cálice por nós? Lembra que Jesus garantiu que ele iria beber o cálice para que nós não viéssemos a ter que beber o 7º cálice da ira de Deus? É por causa disso que o Senhor mostra, olha, eu tenho misericórdia com o meu povo, porque eu faço com que o meu filho beba o cálice inteiro. Caso contrário, seria Adão que deveria ter tomado. A punição vem para a cobra, a punição vem para a mulher. Mas na hora que Deus vem dar a punição para Adão, Deus dá a punição para quem? Para a terra. Por quê? Para que agora Jesus possa vir e pisar no fruto da terra, o fruto da uva. Para que agora Jesus possa vir e limpar as vestes de Adão, de pecado, de mancha, de mácula. Para que agora, através do sangue da uva, ou seja, do próprio sangue de Cristo, nós estejamos com vestes limpas. Não é mais necessário a gente se cobrir. Por quê? Porque agora a glória do próprio Deus irá nos cobrir. Por isso que seremos transformados. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele fala, olha, há algo tão extraordinário nisso, em sermos transformados, que aqueles que virem vão ficar admirados. Só que isso tudo só vai acontecer ao som da última trombeta. Antes de tudo isso, será necessário que aconteça o quê? Que Deus derrame juízo aqui. Para que depois, ao som da última trombeta, os que estiverem vivos, só está vivo quem está em Cristo. Só está vivo quem é de Cristo. Só está vivo quem crê em Cristo. Os que estiverem vivos serão transformados. E os mortos serão ressuscitados primeiro. Olha como isso aqui é perfeito. Olha como Jacó, Israel, está abençoando seus filhos, mas está falando de coisas que depois foram profetizadas de forma direta e aconteceram, está acontecendo e vai acontecer. Você consegue ver e entender isso? Lavará no vinho as suas roupas. As roupas de Adão foram sujas. Lavará no vinho, no sangue do próprio Cristo. No sangue das uvas. As suas vestimentas. Olha Jesus. E continuando. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho. Seus dentes mais brancos do que o leite. Olha. Se a gente for analisar, seus olhos serão mais escuros do que o vinho. Sabe o que significa isso aqui?
Você será morto. E nenhum osso seu será quebrado, porque ó, seus dentes serão mais brancos que o leite. Você não vai ter osso quebrado. Tá tudo aqui. Tá tudo dentro desse contexto. Mas ó, você é rei vivo. Aqui, perdão. Aqui dentro já consiste toda a base da ressurreição, que já tinha sido predita desde Abraão, quando falou, olha, nós vamos ao monte, eu e o menino, nós louvaremos ao Senhor, mas ó, nós voltaremos para nos encontrarmos, para irmos para casa. Nós voltaremos. O rei, ele vem, executa a justiça, se entrega por nós, morre, literalmente morre aqui. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho. Morre, mas ó, mas ressuscita. Mas ressuscita, porque Deus não é Deus de morto, mas Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vivos. Ressuscita, aleluia. Vamos continuar por causa do horário. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você veja, eu quero que você entre no texto. E eu quero que o seu coração seja aberto para que você veja que Jesus está aqui, sendo revelado pela boca de Jacó, sendo revelado pela boca daquele que Deus mudou o nome, transformou em Israel. E ali ele está abençoando seu filho, Judá, e ele nem tem ideia do que vai acontecer e que o Messias vai cumprir exatamente essa descrição. E só por causa disso, só por cumprir essa descrição, é mais uma das milhares de provas que Jesus é o Messias. Aleluia! Vamos continuar por causa do horário, mas por favor entenda isso. Jesus está aqui. E o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou é o mesmo que pode continuar reinando em nossas vidas se nós quisermos. Vamos continuar. Aleluia. Versículo 13. Zebulon morará à beira-mar. E aí você vê, ele já está falando de outro filho que vai ter outra característica, que vai ser de uma forma completamente diferente dos outros que estavam sendo falados. Zebulon morará à beira-mar. E dentro desse contexto, e se tornará um povo, e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom, ou seja, se estenderão até muito longe. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. E aí você vê. Perdão. E aí você vê, Issacar já é outro filho. Jumento forte, ou seja, bom do trabalho, que trabalha bem. Mas ó, deitado entre suas cargas. Ou seja, se acostumou, se acomodou a viver essa realidade. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo. Você vê, por causa do seu descanso, por causa da sua paradeira, por causa do seu conformismo com a sua situação, ele curvará seus ombros ao fardo. Ou seja, será escravo disso. Olha a outra tribo, e só para terminar essa ainda. E se submeterá a trabalhos forçados, tá vendo? Por causa da sua insensatez, por causa do seu descanso, não descanso, mas por causa do seu acomodar, porque ele se acomodou, porque o acomodar fez parte da vida dele, ele será submetido a trabalhos forçados. Vamos continuar. Dan. E aí a gente vai para mais uma tribo. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. E aí você vê, perdão, já para a tribo de Dan é dado a função justamente de fazer o oposto, de não viver do trabalho, digamos assim, apenas ali naquele tempo, naquele momento, mas estar entre as tribos e cuidar das tribos.
cuidar da segurança das tribos. Inclusive como uma víbora. Ou seja, ela vai estar ali à espreita. Ela vai estar ali prestando atenção. Ela vai estar ali entendendo tudo e no momento certo atacando o inimigo. Não atacando o inimigo de forma clara, mas atacando o inimigo de forma sorrateira. Olha, eu queria até que a gente tivesse mais tempo, porque cada uma dessas tribos, a gente vê, literalmente, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, no deserto, cada uma tendo atitudes próximas e mostrando que desde antes a profecia já tinha sido cumprida. Mas vamos seguir por causa do horário. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. E aí você vê, Israel tem uma história de libertação muito linda, porque ninguém nunca viu um povo que era escravo de outro povo ser liberto e continuar sua cultura. Um povo que já passou 1, 2, 3 gerações. Israel passou 400 anos sendo escravo, mas se manteve Israel, se manteve firme, não esqueceu o seu Deus, não esqueceu a sua língua, não esqueceu o seu povo. Pelo contrário. Gade será atacado por um bando. E a gente está falando de outro filho. Mas é ele que o atacará e o perseguirá. Aí você vê que Deus é o Deus do impossível. Gade será atacado, mas é ele que vai atacar e vai perseguir. Por quê? Porque Gade é filho. Porque Gade tem direito. Porque Gade foi adotado. Adotado por Deus. Assim como Abraão foi, assim como eu fui, assim como nós fomos. Adotados por Deus. Mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta, que no caso aqui já é outro filho. E ele oferecerá manjares de rei. Olha que maravilha. Será um povo muito próspero, graças a Deus. Naftali é uma gazela solta, por isso faz festa. Olha que bênção. Também é outra tribo que está sempre com muita festa, sempre festejando muito. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Olha, perdão. Olha a descrição linda que Deus faz a respeito de José. Uma árvore frutífera, ou seja, uma árvore que alimenta, uma árvore que é bonita, uma árvore que no tempo certo dá os frutos. Uma árvore que no tempo certo cumpre a sua missão. E não só é uma árvore assim, ótima, linda, frutífera, mas é uma árvore à beira de uma fonte. Ou seja, ela está bem regada. Ela foi bem regada. Ela é bem regada. Ou seja, ela está bem alinhada. Ela está bem firme. Ela está bem alinhada no propósito que Deus estabeleceu. Que Deus cumpriu, que Deus foi lá e decretou. Pum! Ela está bem firme, ela está bem sólida na rocha, que é o Senhor. Aleluia! Ela está bem alicerçada. Cujos galhos passam por cima do muro. Ou seja, a sua expansão ela está acima das dificuldades. Ou seja, alguém que consegue vencer, uma tribo que vai conseguir vencer as dificuldades. Uma tribo que vai conseguir vencer os problemas. Uma tribo que vai conseguir vencer as dificuldades que são dadas, que foram dadas. Mas vai vencer, vai passar por cima. Com rancor, arqueiros o atacaram. Com alegria, não, com rancor. Arqueiros o atacaram. Atirando-lhe flechas com hostilidade. Fazendo mal, querendo mal. Querendo maldade, violência, querendo Hamas. Buscando maldade, buscando violência. Mas o seu arco permanece firme, aleluia. Porque é Deus que sustenta, porque está bem alinhado junto à fonte. Os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó. Peraí, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, ou seja, é o braço de Jacó, mas é a mão do próprio Deus. É isso que Deus quer da gente. Deus quer que os braços sejam nossos, mas a mão é o próprio Deus. Deus quer dançar com a gente.
Deus quer que ele ande e a gente ande. Deus quer que ele pare, a gente pare. Deus quer que ele faça e a gente faça. Deus quer que ele termine e a gente termine. Deus quer que a gente esteja alinhado com ele. Estejamos juntos à fonte, à beira da fonte. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que Jacó fez, tudo que José fez, tudo que essa tribo vai fazer, vai ser pelo nome do Senhor. Não vai ser pela sua capacidade, mas vai ser pela capacidade do Senhor. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, aleluia, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. E aí você vê como Deus, ele deixa claro. Eu vejo, eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que conhece, eu sou o Deus que conhece sua história. Eu não quero você só aqui agora, mas eu quero cuidar do seu passado, quero cuidar do seu coração, quero cuidar do seu presente e também do seu futuro. Porque eu sou o Deus que te vejo. Eu sou o Deus que te vê. Benjamim, e aí você vê, a gente já parte agora para outro filho mais novo. Era José e agora é outro filho mais novo, Benjamim. Lembra que agora, depois que José foi vendido como escravo, entrou Benjamim no lugar? Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora sua presa e à tarde divide seu despojo. Você vê, aqui é justamente Deus mostrando, olha, vai acontecer coisas nesse sentido. Que a tribo de Benjamim vai ser fundamental. De manhã vai predar e à tarde vai cuidar das outras tribos, dividir com as outras tribos. Deus não é um Deus de diminuir. Deus é um Deus de multiplicar. Ou seja, quando a gente cuida de alguém, por mais que a gente tenha pouco, Deus multiplica o que nós temos. Para quê? Para que a gente venha ter condição de cuidar do outro. Isso vai acontecer com Benjamim, com a tribo de Benjamim. Vamos seguir para honra e glória do nosso Deus Cristo, ficar do horário. São esses os que formam as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhe disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. E aí você vê, cada um tinha uma bênção específica. Cada um, Deus escolheu para dar uma bênção específica. Por isso que eu volto e digo, eu já falei isso, vou repetir em nome de Jesus. Você para Deus não é mais um. Você para Deus não é mais uma. Você para Deus é único. Você para Deus é única. Não existe ninguém como você na terra e nunca vai existir. Porque Deus é único e Deus faz sua criação única. Então assim, busque você se aliar com Deus. Para que você viva, entenda e saiba aquilo que Deus quer que você entenda, viva e saiba. Porque esse é o propósito. A seguir, versículo 29. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre. Lembra Manre? Onde Abraão ficava muito ali? Então, perto de Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sua sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Ali também sepultou, né, uma das esposas de Jacó, Lia. Tenho tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ou seja, é nosso, a gente comprou, graças a Deus. Ao acabar de dar essa instrução aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. E aí você vê,
Jacó, ele estava tão aliado com Deus que ele justamente sabia exatamente o momento que ele ia embora. Quando a gente começa a andar com Deus, Deus começa a revelar coisas que na nossa mente, na nossa compreensão, na nossa visão hoje, a gente não consegue nem chegar. Mas na medida que a gente vai andando com Deus, Deus muda a nossa compreensão, Deus muda a nossa visão, Deus muda a nossa cabeça, Deus muda tudo. Ao ponto de nós entendermos coisas como essa. Coisas que para muitos é motivo de medo. Mas que para Deus é justamente uma bênção. Porque Deus se alegra com a morte do justo. Mas Deus se entristece com a morte do ímpio. Então assim, é mais um justo que está voltando para casa. Oh, alegria. E vamos seguir. Gênesis capítulo 50. E meu Deus do céu, estamos no segundo capítulo do dia de hoje para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque esse primeiro capítulo foi bem extenso. Mas vamos seguir por causa do horário. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, vai dar bom. Gênesis capítulo 50, versículo 1. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos seus médicos, que estavam em seu serviço, que embalsassem seu pai, Israel. E eles o embalsaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 7 dias. E aí você vê, não só os hebreus, mas os próprios egípcios choraram a morte de Jacó. Choraram a morte de Israel. Por quê? Porque Deus faz com que até nossos inimigos venham a gostar da gente. Não é gostar, mas passar a nos respeitar, a nos tolerar. E eu digo até mais, até gostar mesmo, no sentido de até ter certo apreço. Porque a graça não é nossa, mas é de Deus. É Deus que anda em nós, é Deus que vive em nós. Nós só somos instrumentos dele. Versículo 4. Passado o dia de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Ou seja, José pediu: olha, por favor, deixa eu ir lá na terra do meu pai e sepultar ele lá. Por favor, deixa eu fazer isso. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Mas volte, claro, né? Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó e as autoridades de sua corte e todas as autoridades de Israel e todas as autoridades do Egito. E aí você vê como José era benquisto, como os hebreus eram benquistos. E além deles, todos da família de José e seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. E aí você vê, para estar escrito a comitiva era imensa, realmente era algo assim, algo absurdo, sabe? Algo absurdo. Chegando à era de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Você vê que tristeza, né? Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na era de Atade, disseram, os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Mitzraim. E no caso, Mitzraim é Israel, é o Egito, né? E Abel, no caso, é o Abel primeiro que tinha sido morto por Caim, seu irmão. E lembrava-se, né? Até então tinha essa cultura de lembrar a tristeza, o luto de Abel. Porque lembra que Deus fala que até hoje o sangue da terra clama a mim, o sangue de Abel clama a mim. Ou seja, até hoje a terra lamenta, até hoje a terra está de luto por causa de Abel, que o sangue dele foi derramado. Por isso que é chamado de Mitzraim. No caso, o luto que Abel, né? O luto do Egito, no caso. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes
o que estes lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. E aí você vê, eles se sepultaram e tal, mas voltaram, né? José voltou ao Egito. Ou seja, eles sepultaram, fizeram o que tinha falado, cumpriram sua palavra, fizeram o que tinha falado, mas voltaram. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Ou seja, nosso pai morreu. Será que agora ele vai aproveitar esse momento para nos retribuir o nosso mal? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E aí você vê, José sabia que seus irmãos eram mentirosos, porque ele próprio foi vítima da mentira dos seus irmãos. José sabia que seus irmãos não eram boas pessoas. Podia haver verdade neles, sim, mas havia engano, havia mentira. Mas José entendeu e viu e chegou ao entendimento e a compreensão de que eles estavam com medo. Por isso que José chorou. Por isso que José teve esse remorso, né? Essa tristeza. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos nós, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Olha, essa frase aqui é uma frase terrível. Estaria eu no lugar de Deus? Agora, olha como José viveu essa fase terrível da vida dele, mas como ele entendia quem Deus é. Olha a resposta que José dá. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos, inclusive a de vocês. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e os falou amavelmente. Ou seja, estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Tudo que foi feito foi conforme a vontade, a permissão e a bondade de Deus. Ponto. Acabou. Glória a Ele. Se assim foi, amém. Foi difícil? Foi. Mas o Senhor é bom. Acabou. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Lembra que Jacó falou, olha, os seus filhos Manassés e Efraim, Manassés, eles não vão ser mais seus filhos, mas os filhos de Efraim e Manassés que vão ser seus filhos. Então, e viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Ou seja, mais uma vez, uma promessa que foi feita e que se cumpriu. Para quê? Para justamente provar que Deus ele fala e cumpre. Que Deus fala e garante. Que Deus fala e é isso mesmo e acabou. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente, e presta atenção aqui, Deus certamente, esse certamente aqui é justamente o sentido total dele. Eu digo isso com toda veemência. Eu digo isso com toda certeza. Eu digo isso de forma absoluta. Absolutamente, Deus virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão. Ou seja,
levando a terra que prometeu com juramento a Abraão. Essa terra do Egito foi prometida com juramento a Abraão? Não. Mas a terra de Canaã foi. Deus vai os tirar daqui, vai vir em auxílio de vocês e vai levar vocês de novo para a terra de Canaã. A terra que Deus prometeu com juramento a Abraão, Isaac e a meu pai Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Isso aqui é Jacó, é José tendo tanta certeza no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele falou: quando, não é se, mas é quando. Quando Deus intervir em favor de vocês, quando Deus vier com braço forte, com mão erguida, quando Deus vier a favor de vocês, vocês vão levar os meus ossos daqui. Eu não aceito que vocês saiam daqui com os meus ossos aqui. Eu não aceito. Vocês vão me garantir que vocês vão tirar meus ossos daqui. Vocês vão me dar a palavra de vocês que vocês vão tirar meus ossos daqui. Eu tenho tanta certeza disso. Eu posso até duvidar que vocês tirem meus ossos, porque eu estou confiando na promessa que vocês deram. Mas eu tenho certeza de uma coisa absoluta, que Deus vai tirar vocês daqui. Agora, quando a promessa de Deus for cumprida, vocês vão ter que cumprir a promessa de vocês. Tirem meus ossos daqui. Porque quem prometeu garante. Deus garante. Agora vocês vão ter que cumprir a promessa de vocês. Tirem meus ossos daqui. Morreu José com idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Olha que bênção. Porque ele tinha certeza absoluta que ele seria levado. Os ossos dele seriam levados. Por quê? Porque Deus garantiu. Deus prometeu. Deus é fiel. Quem prometeu, garante. Deus prometeu, Deus garante. Acabou. E agora a gente, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos no nosso segundo livro. Livro de Êxodo, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo significa saída. Gênesis significa início e Êxodo significa saída. É justamente o livro que Deus mostra a saída do povo dele, da garra, da mão, do poder de Faraó. É justamente o livro que Deus fala: olha, eu estou trabalhando. Glória a Deus, vamos começar. Êxodo capítulo 1, versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. E aí, vocês lembram, né? Quais foram os nomes? Os nomes estão aqui, se vocês quiserem ler, podem ler. E aqui está dizendo, né? Eram quantos? Eram 70. 70 desceram ao Egito. 70 desceram ao Egito. Presta atenção nesse número. Vamos ver depois quantos vão sair do Egito. Ora, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, toda a geração de José foi das 12 tribos de Israel. Todos os cabeças das 12 tribos foram embora, voltaram ao pó. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Você vê, ao ponto de dizer que tanto que encheram o país, é algo absurdo mesmo. Eles lotaram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. E aí você vê, enquanto o antigo rei, ele entendia quem Deus é, através da vida de José, esse novo não sabia de nada. Era completamente ignorante. E agora estava tramando estratégias para poder atrapalhar o povo. Estabeleceram, pois,
sobre eles chefe de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E aí você vê, essas duas cidades foram feitas pelos hebreus. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais espalhavam-se. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. E aí você vê, aqui tem outra bênção de Deus. Satanás está tentando intervir para poder atrapalhar o povo de Deus? Não tem problema não. O próprio Deus também intervém para poder fazer o contrário. Para poder manter o quê? Manter a palavra dele. Não foi ele que disse que eles seriam prolíferos? Onde quer que eles fossem? Então. E os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo o Egito, em todo os egípcios, agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. E aí você vê, os hebreus aí estavam passando uma situação muito difícil. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Olha que bênção. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Você vê, o povo já era grande, cresceu mais e agora está ainda mais numeroso. Cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Aí você vê uma coisa interessante. As parteiras antes não tinham famílias. Elas não eram abençoadas com a família. Mas agora, a bênção de Deus foi dar a essas parteiras famílias. O que a gente vê? A gente vê que um presente que Deus dá é justamente família. Deus deu uma família a essas mulheres. Por quê? Porque elas temeram a Deus. Olha que bênção. Família, gente, é um trabalho, é um projeto de Deus. Família é uma dádiva, é um presente que Deus dá. E elas receberam família. Por quê? Porque temeram a Deus. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aí você vê, só está piorando. Todos os meninos vão ser lançados no Egito. Vão ser lançados no rio do Egito, chamado Nilo. Coisa terrível, né? Coisa terrível. Vamos lá. E agora estamos no último capítulo de hoje, para honra e glória de nosso Senhor Cristo. Êxodo capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi. Casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, às margens do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou suas criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Aí você vê, Deus fez rio mudar a correnteza, Deus fez crocodilo fechar a boca, Deus fez correnteza ir para o lugar certo na hora certa, Deus fez com que o barco não afundasse, não virasse.
Deus faz o extraordinário porque ele é conhecido e reconhecido como o Deus do impossível. Deus falou, esse menino vai viver e acabou. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Aí você vê, até então a mãe estava triste, tinha colocado o menino no cesto, estava em uma situação terrível. O cara tinha acabado de perder o filho. Mas agora, a própria irmã do menino já está diante da princesa, né? A filha do rei. E agora ela própria já dá a possibilidade de quê? Olha que a possibilidade foi dada. Por quê? Porque Deus assim estava abençoando. Deus estava trabalhando nisso. Assim a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E aí você vê, agora, a própria mãe do menino original, a própria mãe que deu a luz ao menino, ela própria vai ser chamada para poder cuidar do próprio filho. Que agora, por sua vez, não é mais filho só dela. É filho dela e é filho da princesa, da filha do rei. A rainha, a princesa responde, quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Olha que coisa interessante. A própria mãe do menino cuidando do próprio filho. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e o amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E aí você vê, e eu lhe pagarei por isso. Agora, ela passou a ter uma profissão também. Que bênção. Coisa que talvez ela não tivesse antes. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. E essa é a história de Moisés. Moisés, que para honra e glória do nosso Senhor Cristo nós vamos ler aqui coisas extraordinárias a respeito dele, de como Deus usou ele, está aqui. Esse foi o início de Moisés. Deus, antes de tudo acontecer, ele já sabia exatamente como é que ele iria cuidar de Moisés. Moisés mata o egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Só abrindo um parêntese, quando diz aqui era um adulto, já era adulto, Moisés aqui ele poderia ter mais ou menos uns 14 a 16 anos. Ele não necessariamente tinha 30, 40, 50 anos. Por quê? Porque justamente pela cultura judaica, a partir do bar mitzvah, que é feito aos 14 anos para a mulher e aos 16 para o menino, a mulher já deixa de ser mulher, a menina deixa de ser menina para ser mulher e o menino deixa de ser menino para ser homem. Não há essa fase de adolescência. Não existe adolescência. Ou é garoto ou é homem. Um homem com 16 anos. Um adulto com 16 anos. Ou seja, ele era novo quando isso aconteceu. Aí Moisés foi lá e matou um egípcio. Escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Ou seja, ele viu. Esse cara sabia da história. Esse hebreu, o irmão dele, sabia que Moisés tinha matado um cara. Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E aí você vê, né? Ele agora teve medo pela sua vida. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali.
Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. E aí você vê como a situação mudou completamente. Agora Moisés estava fora da terra do Egito, estava na terra de Midian, e já não sabia mais do que seria da vida dele, né? A partir dali. Mas Deus tem um propósito. Mas Deus tem uma história. Mas Deus já escreveu a história dele, de Moisés. Acabou. Vamos seguir a vida. Vamos viver cada dia. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que sustentou Moisés até ali. E foi Deus que sustentou Moisés todos os dias de sua vida. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, estes lhes perguntaram: por que voltaram tão cedo hoje? Geralmente vocês voltam mais tarde, por que vocês voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Você vê, que bênção, né? Ele foi útil para elas. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Você vê, ele foi útil para elas e agora Reuel está retribuindo, né? Essa utilidade, né? Digamos assim. Que bênção. Que bênção. Moisés aceitou o convite, né? E concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Aí você vê, o primeiro filho de Moisés, Gerson, ele teve esse filho sendo imigrante em uma terra estrangeira. Tanto estrangeira, principalmente, óbvio, de Canaã, porque ele era hebreu, mas também estrangeira da terra que ele cresceu, do Egito. Isso justamente mostrando uma coisa, olha, Deus é o Deus que nos vê. Ó, tem coisas que para você são muito importantes, mas para o outro não é. Fato é, não importa o que o outro acha. Mas Deus vê e Deus entende. E Deus respeita. E Deus respeita a sua individualidade. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, aquele rei mau. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E aí você vê, o seu clamor subiu até Deus. Olha, Deus, ele é soberano e bom. Quando Deus ouve nossa oração, pode ter certeza, Deus trabalha. Ah, mas eu estou orando tanto e nada aconteceu. Peraí, aos seus olhos nada aconteceu. Mas você não conhece o outro lado. Você não conhece o mundo espiritual. Você não conhece a outra realidade. Ou melhor, você não conhece a realidade. Aqui a gente vive só uma sombra. Deus trabalha. Deus nunca rejeitou e nunca vai rejeitar uma oração sua. E se você fizer em nome de Jesus a Ele, se você de fato tiver integridade em buscar Ele, ore, fale com Deus todos os dias. Ouviu Deus o lamento deles? Em outras traduções tem: e Deus se lembrou. Lembra? Deus se lembrou de Noé? Agora Deus se lembra de Israel no Egito. Deus se lembrou. Deus ouviu o lamento deles. E o quê? E o quê? E o quê? E lembrou-se. E lembrou-se da aliança que fizera com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Deus ouviu e lembrou-se. Ou seja, Deus vai trazer juízo. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Olha, daqui para frente já era. O cenário mudou. Se passou 399 anos iguais de escravidão, de miséria, de tristeza, de jugo nas costas. Daqui para frente mudou. Por quê? Porque Deus entrou no negócio. Deus entrou. E agora, se Deus entrou, já era. Tudo muda.
E para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus em nome de Jesus por você ter chegado até aqui, no nosso dia 13 de 365 dias com o Senhor, agora é 2026, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação do dia de amanhã, nosso dia 14 de 365, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deixa um like aqui para que mais pessoas possam receber o reino de Deus, para que de fato a gente possa ser útil. Eu, você e eu, nós possamos ser úteis ao Senhor. Então dá um like aqui, curte aqui e, se possível, compartilha com alguém. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. E até amanhã, dia 14, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.